Pessoal, ainda nessa homenagem do quilômetro 35 da Maratona Internacional de São Paulo e também do percurso que eu realizei aí 2 semanas depois, tá certo? Eu estou aqui na minha casa fazendo aí a edição de imagem desse segundo vídeo postado, tá certo? Do percurso, né? Da segunda metade, dos 21 aos 42. Eu estou aqui, pessoal, com a Bíblia, com a Palavra de Deus, tá certo? Eu quero ler o capítulo 35 do livro de Isaías. Isaías, o profeta messiânico, né? Que mais falou, o profeta do Antigo Testamento que mais falou sobre Jesus Cristo, né? Seu nascimento, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Eu quero ler o capítulo 35 inteiro, tá? São apenas 10 versículos, eu quero ler com calma, tá bom? Eu vou ler na tradução Revista Atualizada do Brasil, tá certo? O título diz, do capítulo 35 de Isaías, tá certo? Eu vou tentar ler com calma, tá, pessoal? Aqui é a palavra de Deus, tem que ter reverência, tem que ter respeito, tá? O título diz, A Felicidade na Sião Futura. Em outra tradução, tá, pessoal? Uma tradução mais atualizada, o título apenas diz assim, o título, em outra tradução. A futura felicidade de Jerusalém, tá certo? Eu só li apenas o título em outra tradução. A futura felicidade de Jerusalém, tá certo? Agora, finalmente, começando a leitura do capítulo 35 de Isaías, na revista atualizada, tá? Do Brasil, tradução. O título, né? A felicidade da Sião futura. Versículo 1. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Versículo 2. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Versículo 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Aleluias. Versículo 4. Dizei aos desalentos de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Agora, versículo 5 do mesmo capítulo, tá, pessoal? Capítulo 35 de Isaías, versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Versículo 6. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Versículo 7. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os cachais. Crescerá a erva com canas e juntos. Versículo 8. Estamos no versículo 8 do capítulo de Isaías 35, capítulo 35, versículo 8, diz assim: E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, não vai errar, né, pessoal? Nem mesmo o louco. Versículo 9. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Finalmente, versículo 10 e último versículo do capítulo 35 de Isaías, que diz assim: Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião
vão ver a Sião, né, pessoal? Com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Capítulo 35 de Isaías. Pessoal, eu vou colocar na descrição, tá, pessoal, desse segundo vídeo aí da maratona, esse capítulo 35 escrito, tá? Essa linguagem aqui é uma linguagem revista e atualizada, é um pouco difícil a tradução, mas eu resolvi ler nessa tradução aqui, que a letra é um pouquinho mais maior, né, para eu enxergar aqui na minha casa. Mas na descrição desse segundo vídeo, eu vou colocar o capítulo 35 de Isaías, os 10 versículos, numa linguagem mais atualizada para vocês aí lerem com calma aí na descrição, tá certo, pessoal? É isso aí, pessoal. Esse capítulo 35 de Isaías fala sobre esperança, esperança futura, esperança no presente, esperança no futuro também. Vai haver um lugar de descanso, vai haver um lugar de esperança, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde a gente vai rever os nossos entes queridos, a gente vai reconhecer os nossos entes queridos, estaremos com Jesus eternamente, né? O próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele falou para aqueles discípulos, e também vale para nós as palavras dele, que está lá em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não estaria dizendo para vocês. E eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vou preparar-vos lugar, eu voltarei para vós mesmos, para vocês, para que onde eu estiver, aonde eu estiver, lá no trono celestial, vocês possam estar também comigo. Aleluias, aleluias. E ali em Apocalipse, né, pessoal? Em Apocalipse capítulo 22, capítulo 21 e capítulo 22, no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4, diz que não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, porque as primeiras coisas foram passadas, né? Ali não haverá mais preocupação, desemprego, situação financeira, morte, pecado, porque as primeiras coisas foram passadas, né? Não haverá mais motivo para lamento, tristeza, choro, luto, enfim, porque vai ser só alegria, pessoal, vai ser só alegria eterna, alegria, gozo, alegria eterna, porque estaremos com o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 fala isso. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias, tá, pessoal? E aí, encerrando, tá, pessoal, essa meditação do capítulo 35 de Isaías, e essa homenagem aí que eu fiz para minha querida mamãe, tá bom? Eu também fiz uma homenagem para minha querida vovó, tá bom? Que me criou, a minha mãe não me criou, mas eu passei bons momentos com elas aí, com a minha mãe, né? Com a minha mãe natural, né? Que me deu a luz, né? Passei aí anos muito bons com ela, os últimos, né? Pelo menos os últimos anos que ela esteve aqui na Terra, eu passei momentos muito bons com ela, enfim. A minha avó que me criou também, eu fiz uma homenagem para ela, está aí já disponível aí no meu canal, um shot, né? No quilômetro 25 do percurso da maratona, eu dediquei para minha querida vovó, o quilômetro 25, e o quilômetro 35 eu dediquei aí para minha querida mamãe, né? As duas, né? A minha vovó que me criou, sempre me ensinando a palavra de Deus, sempre ensinando o caminho certo,
sempre nos levando para a igreja, né? A minha avó, ela criou quatro filhos, né? E depois foi criar 2 netos, né? Sempre ensinando o caminho certo, né? E aí, infelizmente, ela faleceu, né? Infelizmente para nós, né? Mas felizmente para ela, que ela realmente mereceu descansar em 2013. E aí depois eu tive um contato um pouco mais próximo, né, da minha mãe, né, da minha mãe, a dona Marisa, né? E ela também, né? Ela também ali sempre, né, com seu jeitinho humilde, né? Enfim, eu presenteei ela recentemente com uma Bíblia um pouco maior, né? Enfim, e ela sempre falando, Bruno, né? Enfim, dando aqueles conselhos, enfim, volta para a igreja, esse é o caminho certo, né? Revelando algumas revelações para mim, lendo também a palavra de Deus para mim, né? E aí eu achei pertinente aí, nesse quilômetro 35 que eu dediquei para minha mãe, ler Isaías 35, que fala sobre o futuro de Sião, o futuro de Jerusalém, o futuro daqueles que são chamados, né, segundo o seu propósito, né? Aqueles que têm aí realmente a fé em Cristo Jesus. Ele é o único caminho que leva à salvação, né? Ele mesmo disse na palavra de Deus, e quando ele estava com seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E aí as duas, né? A minha vovó e a minha mamãe também, né? Nesses últimos anos, nesses 15 anos, né? Que eu passei aí com contato mais próximo com a minha mamãe, ela sempre dando conselhos sobre a palavra de Deus, tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Quilômetro 35, dedicação aí feita aqui na minha casa, tá certo? Vai ter algumas imagens aí do quilômetro 40, tá, pessoal? Continua aí, tá, pessoal? Continua aí nesse segundo vídeo aí que eu tô editando aqui na minha casa. Vai ter uma imagem aí da placa do quilômetro 40, tá? Quando eu cheguei no quilômetro 40 aí, mais de 5 horas, faltando aí 2 quilômetros para acabar essa maratona no dia 12 de abril. Vai ter só uma imagem da placa do quilômetro 40, tá? Faltando 2 quilômetros aí para minha chegada, e aí vai ter a minha chegada também, tá, pessoal? A minha chegada aí do dia 12 de abril no Parque do Ibirapuera, completando aí a minha maratona, os 42, tá certo? É isso aí, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Obrigado por tudo aí, vovó e mamãe também, tá bom? Quilômetro 35, dedicação aí feita, tá certo? Isaías 35, o futuro de Sião, o futuro de Jerusalém e o futuro daqueles que esperam no Senhor, tá bom? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluias. Isaías 35, lido em homenagem à minha querida mamãe. Valeu, pessoal.